Programa Alô Doutor, com o Dr. Isaías Soares de Paiva. Ligue 21 96867 1550 e faça a sua pergunta. Mestrado e doutorado na área de genética da UFRJ, professor adjunto de genética da Unirio, professor adjunto de pediatria da Unifes, presidente do Comitê de Genética da Sociedade de Pediatria da SOPERJ, membro do Departamento Científico de Genética da SBT. Pergunta: seu filho com menos de 2 anos fica o dia inteiro vendo desenho, celular, tablet ou computador? Assuntos que iniciaremos tratando: autismo virtual, alimentação, criação de filhos, síndrome de Down. Ligue, faça a sua pergunta. 21 96867 1550. Hoje pela manhã estamos recebendo no programa o doutor Isaías Soares de Paiva. É uma pessoa assim muito especial para estar falando para esse tipo de assunto. Nós estamos no mês fevereiro roxo. Nós estamos iniciando o mês de março, mas devido ao carnaval, ainda algumas atividades estão acontecendo no tocante às doenças raras. E o doutor Isaías Soares de Paiva vai estar trazendo algumas orientações nesse sentido. Obrigado, Paulo. Bom dia, telespectador. Bom dia, ouvinte. É uma satisfação muito grande estar aqui e falando de um tema muito importante para todas as pessoas. A gente vai falar sobre doenças raras. O mês de fevereiro, ele é comemorado o Dia Mundial das Doenças Raras. Por quê? Geralmente esse dia seria 29 de fevereiro, porque é um dia raro. Como o dia 29 só acontece a cada 6 anos, ele é comemorado dia 28 de fevereiro. Este ano, como o Paulo já falou, foi durante o Carnaval, então as comemorações, os eventos estão ocorrendo agora nessa semana pós-Carnaval, e ainda semana que vem a gente vai ter muito evento sobre doenças raras. Eu queria contribuir e mostrar para vocês o que é uma doença rara. Então, as doenças em medicina, elas se dividem em 2 grandes grupos: as doenças comuns ou frequentes e as doenças raras. Esta classificação ela é de acordo com a frequência, a incidência da doença na população. Então, as doenças comuns seriam diabetes, hipertensão, as doenças infecciosas, hipercolesterolemia, e as doenças autoimunes e várias outras doenças seriam as doenças frequentes, as doenças que ocorrem mais, são mais diagnosticadas. E as doenças raras, por ser rara, elas assumem uma série de características. Então, eu queria contribuir, eu vou fazer uma apresentação para trazer informações mais específicas sobre o que é doenças raras. Então, as doenças raras, elas são definidas como
aquela que tem uma incidência em 65 em 100 mil habitantes. Observem bem, isso é o conceito da Organização Mundial de Saúde. 65 mil casos em 100 mil habitantes. Se você fizer várias regras, então eu teria 6,5 em 10 mil, 0,65 em 1.000. Observe que a síndrome de Down é 1 em 1.000, mais ou menos. Então, ela não é rara. Por este conceito, a síndrome de Down não seria uma doença rara. Então, o conceito de doença rara é exatamente baseado na sua frequência. Observe, as doenças raras, existem mais ou menos 8 mil doenças, 6 mil ou 8 mil doenças raras, é muita doença. No mundo todo, existe 420 milhões de pessoas com alguma doença rara. Então, quando você considera isso no total, ela não é tão rara. No Brasil, são 13 milhões. Então, vocês observem, 13 milhões de pessoas têm alguma doença rara. Então, muita gente só se interessa por uma doença rara quando uma doença rara é diagnosticada na família. Entretanto, qualquer pessoa, qualquer um de nós pode ser acometido por uma doença rara. E aí o que eu queria discutir com vocês é a problemática destas doenças, relacionadas ao diagnóstico, ao tratamento, ao acompanhamento destas doenças, que se reveste de uma problemática muito grande. As doenças raras, 80% delas têm uma causa genética. Então, é uma doença genética. E isso dificulta muito porque, normalmente, as doenças genéticas não são ensinadas no curso de medicina. Então, a formação do médico fica muito limitada com relação a essas doenças genéticas e doenças raras. E é muito importante para o pediatra, porque 75% se manifestam até os 5 anos de idade. Então, até 5 anos você já tem o diagnóstico. A doença rara, como eu já falei, ela tem uma situação que a gente chama de catastrófica. Primeiro, pela dificuldade do diagnóstico. Então, os sintomas podem ser confundidos com outras doenças comuns, frequentes. E, muitas vezes, uma doença rara é diagnosticada como uma doença frequente, porque o médico tem pouco conhecimento, geralmente o pediatra não tem um conhecimento bem aprofundado sobre essas doenças, e o que é que acontece? Ela não é diagnosticada e muitas vezes é diagnosticada como uma doença comum, e isso gera um sofrimento muito grande para a família, uma odisseia de diagnóstico. Antes que o diagnóstico ocorra, essa criança ela é avaliada por muitos outros médicos, outros especialistas, e não se faz o diagnóstico. Então, eu falei anteriormente, é um paradoxo, uma doença que é rara, mas no conjunto eu tenho 13 milhões no Brasil. Então, são doenças frequentes. Então, as doenças raras, elas são, como eu já falei, 13 milhões no Brasil, 80% é de causa genética, existe cerca de 6 a 8 mil tipos de doenças genéticas, e um aspecto importante, o tratamento, geralmente não há um tratamento curativo. Você diagnosticou, o tratamento é muito mais de apoio e com terapias de reabilitação multidisciplinar que permite ao paciente ter uma boa qualidade de vida, apesar da doença rara. Então, no contexto de hoje, se conclui que, principalmente, o médico, em geral, o pediatra, ele precisa ser treinado nas doenças raras. Como eu já falei, as manifestações podem simular doenças comuns e isso atrasa o diagnóstico. No Brasil, a situação é ainda muito complexa, muito difícil. As pessoas que são acometidas por uma doença rara sofrem muito até obter o diagnóstico. Então, é um sofrimento para a família e, geralmente, os pais ficam muito desesperados porque vê a criança evoluindo e o diagnóstico não é realizado. Então, visando isso, o Ministério da Saúde, isso é uma coisa que eu queria abordar e enfatizar muito, que existem medidas, existem diretrizes e existem portarias do Ministério da Saúde
que normatiza o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento e o aconselhamento genético das doenças raras. Então, geralmente são doenças de tratamento caro, muito caro, e muitas vezes as famílias não têm noção que existe esta obrigação do Ministério da Saúde, do governo brasileiro, de dar toda a assistência. Então, as doenças raras, elas são crônicas, são progressivas, degenerativas e até incapacitantes. Não possuem cura, na maioria. Algumas têm um tratamento que melhora muito, por isso é importante o diagnóstico cedo. E o tratamento mais importante são o que a gente chama de terapias de reabilitação multidisciplinar. Daí o que a gente enfatiza a necessidade de que o diagnóstico seja o mais precoce possível. Então, diante da problemática, eu até coloquei aqui o Rio de Janeiro, a gente está nesta problemática, eu vivo isso no meu dia a dia, dessas crianças, muitas vezes, elas chegam lá no consultório, no ambulatório, elas estão há 5, 6 anos investigando, e na primeira consulta a gente já faz o diagnóstico. É uma questão de você estar treinado e habilitado para fazer esse diagnóstico. Então, a gente não tem serviços estruturados, não. A genética, geralmente quem faz esse diagnóstico é um geneticista. E genética é a especialidade médica que tem menor número de especialistas no Brasil. Doutor Então, Isaías, olha a problemática. Pois não, Paulo? me pairou uma pergunta aqui. O senhor tinha falado que geralmente os pais levam as crianças para se tratarem e muitas das vezes encontram médicos que não estão devidamente preparados para identificar os sintomas, porque se parecem muitas das vezes com outros sintomas de outras doenças. E digamos que o pai receba o diagnóstico de uma doença rara. O senhor já disse que para se dar um diagnóstico dessa natureza, a pessoa precisa ser um geneticista, certo? Necessariamente. Certo, Paulo. Necessariamente não precisaria ser geneticista, mas como eu falei, 80%, 80% são de causa genética, são doenças genéticas. Entendi. E aí ele precisa ser encaminhado para um geneticista. Sim. Então, o que a gente insiste é que os cursos de medicina, eles precisam ensinar isso para o médico em geral, para o pediatra, para o clínico geral. Eles precisam estar treinados e habilitados a fazerem esses diagnósticos. Se ele não está, ele identifique que pode ser uma doença rara e encaminhar. Então, só encaminhar já é um grande passo. Mandar para um geneticista. No nosso cenário hoje, além de consultas particulares, no meio público ou federal, tem? Tem, é isso que eu vou mostrar aqui. É isso que eu queria, talvez, o objetivo maior, o objetivo melhor, assim, o melhor aprendizado, o que mais importante que eu vou falar neste programa hoje é sobre este programa, que é um programa de atenção integral à saúde às pessoas com doenças raras, que é um programa do Ministério da Saúde. Porque para você diagnosticar essas doenças, às vezes eu tenho que fazer exames caros. Para você ter uma ideia, Paulo, muitas vezes eu vou precisar de exoma ou genoma que custa R$15.000. Eita! Eu peço exames que custam, em média, R$5.000, R$7.000, R$8.000 a R$15.000. Então, vocês vejam, e o governo tem que pagar esse exame, a família não pode pagar, porque é muito caro. Existem tratamentos de medicação, de medicamentos órfãos, que a gente chama, para você ter uma ideia, o gasto seria em torno de 30 a 40 mil por mês. Eu prescrevo essas medicações para alguns tipos de doenças raras e o tratamento é 30 mil por mês. Você acha que uma família tem condição de pagar 30 mil por mês? Antes teria uma despesa enorme para custear os exames, para pagar os exames. Então, essa problemática toda, olha só, isso a gente vem reclamando, falando para o Ministério da Saúde, para o governo, que ele precisa dar atenção, e somente em 2014 é que foi criado este plano, quer dizer, ele já existe desde 2014. Tem 8 anos que esse programa existe, e eu acho que as pessoas não sabem disso. E o governo tem a obrigação de pagar os exames,
o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento e o aconselhamento genético. Então, o governo tem que pagar tudo isso. Então, olha, a problemática, não tem médicos especializados nisso, não tem exames, os exames são caros e não são cobertos pelo SUS, não eram, não é? Eu preciso de serviços estruturados para atender. No Rio de Janeiro só tem um, que é habilitado pelo Ministério da Saúde. Eu preciso de centros de terapias de reabilitação multidisciplinar, que é fisioterapia, fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade e vários outros. Estes centros, essas terapias são caras, porque a criança precisa fazer todo dia. Com certeza. Então, o que acontece? Os diagnósticos são tardios e, muitas vezes, por exemplo, tem algumas doenças que, se você faz o tratamento cedo, a criança melhora muito. Mas as crianças chegam, por exemplo, eu tenho várias doenças, como as mucopolissacaridoses, você poderia fazer o diagnóstico entre 9 meses e 1 ano de idade, ou 1 ano e meio. A média de diagnóstico no Brasil é 6 anos e meio. Então, a criança está muito comprometida. Então, toda essa problemática, aí o governo criou, que eu queria falar agora, o Plano Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Esse programa foi criado em 2014. Então, em 2009, uma portaria do Ministério da Saúde já estabeleceu o PCDT, seria uma normatização das doenças. Então, atualmente, a gente tem, são 8 mil doenças, a gente tem, para umas 50 doenças, tem PCDT. Olha a problemática, Paulo. Eu tenho 8 mil doenças, eu tenho atualmente cerca de 50 que tem o PCDT. Para que uma doença seja incorporada, ela primeiro tem que ter o PCDT. Aí, então, em 2014, foi feito, foi pela Portaria Ministerial 199, foi estabelecida uma Política Nacional de Atenção Integral às pessoas com doenças raras no âmbito do SUS. Então, este documento existe no Ministério da Saúde, ele foi elaborado por médicos especialistas e foi feita toda uma estrutura, desde o diagnóstico até o tratamento. Só que, na prática, isso não está acontecendo. Então, a gente vê hoje... Então, aqui, olha, isso aqui em 2014, esse pessoal que está aqui, eu conheço quase todo mundo, são colegas geneticistas que estão elaborando esta política. Aqui, várias discussões no plenário do Senado, da Câmara, sim. E a coisa discute, não. Então, em 2014 foi lançado, então ficou obrigatório para o governo dar assistência integral. Em 2018 ainda está se discutindo, em 2019, em 2021. Então, ainda está se discutindo porque, na prática, não está ocorrendo. Então, o objetivo desta política é reduzir a mortalidade e a incapacidade das doenças raras, e contribuir para a melhoria de qualidade de vida, promovendo ações que melhoram a qualidade de vida, a prevenção, o diagnóstico precoce. Algumas doenças que a gente fala, na maioria não tem tratamento curativo, algumas já têm hoje. Sim. Isso é que é importante, só que o tratamento, como eu falei para você, custa em média 20, 30, 40 mil por mês. Então, essa seria a política. Então, o Ministério da Saúde tem várias publicações dizendo que pessoas com doenças raras têm total apoio do Ministério da Saúde. Essas são imagens do Ministério da Saúde falando que dá cobertura. O problema é que quando a gente vai pedir, vai solicitar um exame desse, é uma dificuldade enorme. Então, essa normatização, então, a diretriz é uma normatização feita pelo Ministério da Saúde. É um documento de muitas páginas em que ele faz todo um processo de como é o processo, desde o diagnóstico até o tratamento. Aonde o paciente procurar, que local procurar, tudo isso. Então, nesta diretriz, nesta normatização, as doenças foram divididas em 2 grandes grupos.
as genéticas e as não genéticas, digamos assim. Sim. As de origem genética se dividem em 3 eixos, que a gente chama de eixo, são as anomalias congênitas, os erros inatos da morfogênese, que são crianças que têm alterações na forma, na face, nas mãos, nos pés, crianças com malformações congênitas, ela é do eixo 1. O eixo 2 é criança com deficiência intelectual, que tem um conceito próprio àquela criança que não desenvolveu a inteligência, e às vezes ela tem 20 anos e não sabe ler, não sabe as cores, ela precisa de uma pessoa porque ela tem uma doença, ela tem um impedimento para este desenvolvimento. Sim, e os erros inatos do metabolismo são as doenças metabólicas. As doenças não genéticas são as infecciosas raras, as inflamatórias, as autoimunes e outras. Então, aqui são os 3 eixos: malformação congênita, doenças metabólicas e deficiência intelectual. Isso é uma divisão importante para o médico, ele classificar nesses 3 grupos. Sim. E aí eu tenho uma diretriz que diz como fazer em cada eixo. Então, por exemplo, se é malformação congênita, eu vou pedir estes exames. O cariota são exames caros. Esses exames, muita gente não entende, mas só para vocês entenderem, esses são exames que envolvem análise dos cromossomos, são o cariota, o FISH, que é fluorescente in situ hybridization, o array CGH, que é hibridização genômica comparativa, e os testes de DNA. Observa, o cariota custa em média R$500 a R$1.000. O FISH custa em média R$1.000. O array, R$5.000. E os testes moleculares vai de R$3.000 a R$15.000, dependendo do tipo. Então, vocês observem que eu tenho tudo isso bem certinho. Se eu sei, se é no eixo 1, eu vou fazer estes exames. Se é no eixo 2, é a pesquisa metabólica, sim, que é mais complexo e também são exames caríssimos. Então, eu tenho todo um protocolo de quais exames pedir. Entendeu, sim, Paulo? Sim, e isso está especificado na normatização. E eu também ainda posso pedir para os erros inatos, as doenças metabólicas, aqueles mesmos exames que eu pedia para as malformações congênitas. Sim. Ok? Se for a deficiência intelectual, eu vou pedir também a investigação, aqui incluindo a análise para a síndrome do X frágil. Esta síndrome ela é muito frequente, é a principal causa de deficiência intelectual em meninos do sexo masculino. Então, todo menino que é classificado com deficiência intelectual, ele deve ser investigado para a síndrome do X frágil. Isso está tudo normatizado. Eu estava assistindo uma reportagem hoje sobre essa doença aí do X frágil. Certo. Então, por exemplo, a deficiência intelectual ela é definida como QI menor do que 70. O QI normal da população é acima de 85. Sim. Abaixo de 70 é deficiência intelectual. Em criança maior de 5 anos de idade, tem que ter mais de 5 anos, e que ele tenha pelo menos um déficit na vida adaptativa, que engloba comunicação, socialização, cuidados pessoais, vida comunitária, saúde, segurança e vida acadêmica. Então, sim, se eu analiso essas áreas, se ele tem um QI menor do que 70, tem mais de 5 anos e tem pelo menos um déficit, ele é classificado como deficiência intelectual. Então, ele tem direito a benefício, ele tem direito a transporte, ele não é processado judicialmente, porque ele precisa de um cuidador na escola, ele tem que ter uma pessoa só para ele, sem fazer outra atividade nenhuma, que chama de cuidador. Observe como isso é importante, que eu vejo que os pais, as pessoas não sabem disso. Então, toda criança que tem deficiência intelectual é o antigo retardo mental. Só que é um termo muito forte e agressivo, e que em 2015 ele foi abolido, e daí o nome agora é deficiência intelectual, que a gente chama de DI. Sim. Ok? Aqui, sim, olha só, Paulo, como isso é interessante. Aqui eu tenho uma lista dos exames que o Ministério patrocina para pesquisar uma doença rara. Só que quando eu peço um desses exames, aqui, por exemplo, está o array CGH. Quando eu peço um desses exames, a família tem que ir para a via judicial.
E Para aí conseguir. para conseguir, é um processo, é um via crucis. O juiz, então, aqui eu tenho os três eixos, as malformações congênitas, também chamadas erros inatos da morfogênese, a deficiência e o metabolismo. Aqui são alguns tipos de doenças, né, que estariam relacionadas aos erros inatos. Eu sinto que é o campo de maior dificuldade para os colegas, para o diagnóstico. Então, é uma área onde tem mais erros e mais dificuldades e mais atrasos. Sim. Okay? Então, a atenção à pessoa com doença rara ela é estruturada em dois níveis de atenção, o primário e o especializado. O especializado seria para o especialista um nível terciário de assistência. Então, tudo isso está especificado na diretriz. E aonde o paciente, então, no Brasil, a gente tem cerca de 50 hospitais. Atualmente, somente 12 estão habilitados. De 50 Então, só por que 12? os outros? Hein? De Só 50 12. só 12? Só 12. Então, porque eu preciso que o Ministério faça o credenciamento deste serviço, que eles chamam serviço de referência. Aí, por exemplo, aqui, ó, serviço de doença rara e atenção especializada. Aí ele recebe 11 a 17 mil por mês. Agora, ele é obrigado a custear todos os exames. Aí, um array CGH custa, um exoma custa 15 mil. Ele recebe 11 mil. Então, muita gente não quer, porque o que recebe do Ministério é muito pouco. Entendi. Entendeu? Porque, às vezes, só que ele recebendo esse dinheiro, essa verba, ele tem a obrigação de custear os exames. Só que um exame pode comprometer a verba mensal. Então, é um paradoxo. Né? Então, essas funções que eu não vou especificar aqui, cada serviço especializado ele tem umas funções. Sim. O que acontece? No Brasil, no Rio de Janeiro, tem o Fernandes Figueira e o Fundão, o serviço de genética, que são credenciados. Então, atualmente, no Brasil, só 12 serviços, no Brasil todo. Sim. Certo? E aí, olha, a via crucis. Você identifica a doença rara. Geralmente, vai para o pediatra. O pediatra viu que é uma doença rara, vai mandar para o geneticista clínico. Aí, aonde que eu tenho consulta com genética clínica? Instituto Fernandes Figueira, Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira, que é na Ilha do Fundão, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, o Hospital de Bom Sucesso, o Gafreguini, e aqui são os serviços que eu atendo, a Unifésio e a Unigran Rio. Aqui, esses ambulatórios da direita são meus, eu sou encarregado. Sim. Então, vocês observam, eu brinco assim que você encaminha um paciente para o Fernandes Figueira, aí eles agendam a consulta para 2050. Para o ano, é exagero, mas é brincadeira. Assim, não, eu sei, marca para bem distante. Muito distante. Então, o paciente fica muito angustiado, porque ele quer uma definição. Vê que a criança, o pai está vendo, a família está vendo que é uma doença grave, que é uma doença progressiva, que a criança está piorando. E não iniciou o tratamento, não sabe o que é, não saber o que é já é muito angustiante. Angustia demais, Entendeu? Você tem uma doença que você vê seu filho piorando, geralmente é criança, porque 75% ocorre de 0 a 5 anos de idade. Você vê a criança piorando e não tem para onde ir. A meta, a estratégia é fazer o tratamento, o diagnóstico precoce para iniciar logo o tratamento. Então, eu tenho muita coisa para o paciente, para a família, para o sistema, para a sociedade. Então, é importante que o tratamento seja instituído o mais precocemente possível. Por exemplo, existem alguns erros do metabolismo que, se você diagnosticar cedo, você cura. Se você passar meses, não cura mais, ele vai ficar sequelado para o resto da vida. Então, há uma necessidade que a gente insiste muito, a gente que lida com isso, que muitas vezes chega para a gente uma criança que desde os 2 meses tem sintoma, vai para a gente aos 3 anos. Aí a gente fica, João, de 2 meses até hoje, por que somente hoje vem para a gente? Então, é isso que a gente sofre também, porque a gente queria um prognóstico melhor para essa criança. Então, você
você tem que oferecer aconselhamento genético para a família não ter outro filho afetado ou orientar. Sim. Planejamento familiar, até diagnóstico pré-natal são para essas 8.000 doenças, muitas delas eu posso fazer ainda intraútero. E assim que a criança nasce, já começa a tratar, por exemplo, transplante de medula. Ele é feito logo que a criança nasce, primeiros dias de vida. Então, vocês observem como isso é importante. Então, a filosofia é diminuir o sofrimento, melhorar o prognóstico, instituir o tratamento mais precoce possível e, se eu não tenho um tratamento específico, a terapia multidisciplinar, fonoterapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, aquilo, todas essas terapias, elas melhoram muito a qualidade de vida do paciente. Sim, sim. E aí também lembrar que toda criança com inclusão, que criança com uma doença rara, ela é inclusa, ela tem direito à educação inclusiva, ela tem direito a um cuidador só para ela tem direito a benefício, que é um salário mínimo por mês. É só o médico dar um atestado. Declaro que fulano tem diagnóstico de doença tal e necessita disto. Já dá certo? direito. Isso. Então, os desafios das doenças raras, o principal que eu acho é, no curso de medicina, fazer uma formação mais profunda para os estudantes de medicina. Né? No Brasil, a gente tem várias ONGs e associações de pais que eles se organizam, formam e conseguem dinheiro para ajudar pessoas. Por exemplo, eu tenho uma doença muito grave que chama epidermite bolhosa. Epidermólise bolhosa, desculpa, epidermólise. Assim que nasce, a criança apresenta as lesões. Você tocou, a pele é muito frágil e ela produz lesões gravíssimas. Então, assim que nasce, ela deve ter... você manipulando a criança, vai dar um banho. Você pegou nela, a pele da criança pode saltar. Partes da pele. É muito grave. Então, assim que nasce, ela deve ser envolta em umas bandagens de silicone que custam, em média, R$14.000 por semana. Ai. Então, aí, quando uma criança dessa nasce, o que é que eu faço? Eu ligo para a associação e peço, pelo amor de Deus, dá uma ajuda aqui para essa família. Eles vão lá, levam as bandagens que eles conseguem de doações, e aí a criança é envolta nessas bandagens e ela vai... E aí isso minimiza os traumas na pele, porque a pele é extremamente delicada e fina. O toque seu pode lesar a pele. Entendi. Porque ela tem a pele como se estivesse frouxa, ela não está fixada. Do então, essas fibone. associações são muito importantes. E a regulamentação da Anvisa sobre, principalmente, as drogas órfãos, que são drogas muito caras. Você se preocupa com a segurança da sua casa? Apresentamos a câmera de segurança Wi-Fi IP sem fio 360 graus, a solução perfeita para proteger o que mais importa, com total praticidade e tecnologia de ponta. Com design inovador, ela se adapta a qualquer ambiente e é fácil de instalar. E o melhor, com a visão 360 graus, você tem monitoramento completo, direto do seu celular, onde quer que esteja. Imagens em Full HD, para garantir clareza, até mesmo à noite, com visão noturna. Tudo controlado por um aplicativo simples e intuitivo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e comece a proteger sua casa agora mesmo. A câmera de segurança Wi-Fi IP 360 graus. Mais proteção, mais tranquilidade. A pessoa que não é médico. Então, o objetivo é dar informações. E aí eu estou disposto agora a discutir as dúvidas e os questionamentos de família, principalmente quem tem um filho com doença rara, mas lembrar que mesmo que você não tenha um filho com doença rara,
você não tem ninguém na família, você deve se interessar, porque a qualquer momento nós poderemos ser acometidos por doenças raras. E tem doença rara que acomete aos 60 e poucos anos, aos 70 anos. Entendi. Doutor, eu fiquei curioso, agora nessa sua fala última, o senhor disse que uma criança nascendo com essa síndrome tem que logo imediatamente providenciar as bandagens de silicone. E, posteriormente, existem medicamentos que conseguem melhorar esse quadro? Paulo, existem vários tipos. Epidermólise bulhosa é um complexo de... São 3 tipos básicos e não há um tratamento curativo. A criança vai viver a vida toda com essa... Mas o que você pode fazer é minimizar ao máximo as lesões de pele. Esse o principal objetivo. Não há um tratamento que cure, mas com o tempo a pele vai adquirindo mais... Porque o próprio recém-nascido tem a pele já frágil. Se tem a epidermólise, mas à medida que ele vai crescendo, ele vai melhorando essa fragilidade, porque a fragilidade pode ser extrema, grave, leve, moderada, entendeu? Então, eu tenho gravidades dependendo do tipo da epidermólise bulhosa. Esse tratamento, porque a dermatologia se usa muitos cremes hidratantes para a pele, não pode tomar sol. Então, tem todo um tratamento para esse tipo de... Entendi. Existe uma doença, nós estamos falando de doenças raras, e existe uma doença que foi falada recentemente, que o Tiago Leifert teve a filhinha dele, a Lua, sendo acometida por essa doença, na visão. Você pode falar sobre ela? Certo. Eu vi na mídia, realmente repercutiu muito grande o vídeo do Tiago e da esposa falando sobre a filhinha dele e deles, né? E isso é bom porque assim a gente sempre chama atenção, a gente sempre fala, mas um evento como esse do Tiago despertou um interesse muito grande. E o retinoblastoma é um tumor de células da retina. Então, é um tumor muito grave e que geralmente acomete crianças, geralmente entre 1 e 2 anos. O pior é isso, né? Assim, acomete criança. O retinoblastoma é esse tumor que vai evoluindo, aumentando de tamanho e evolui para a cegueira, e o tratamento é assim, a enucleação do olho. Hoje em dia existe um tratamento mais específico que você cateteriza pequenos vasos da retina. Sim. Você vai lá, pega vasinhos pequenininhos e injeta a medicação antineoplásica, porque é um tipo de câncer. O retinoblastoma é um tipo de câncer. E então esse tratamento que a filha do Tiago está fazendo, ele vai lá, é muito minucioso. Eu vou ter que cateterizar um vasinho que vai para a retina e introduzir a medicação para ver se evita a retirada do olho da criança. Sim. Agora, o retinoblastoma, ele pode ser... Eu também tenho alguns slides aqui, eu não sei se... Acho que nem precisa, né? Mas deixa eu só mostrar uma coisa aqui. O retinoblastoma é hereditário. Então, o retinoblastoma ele pode ser hereditário e não hereditário. O hereditário é que ele é transmitido de pai para filho. Então, a criança nasce, ela já tem a mutação no gene, que é o RB1, que é o gene do retinoblastoma. Esse gene, ele é um supressor tumoral. Então, todos nós temos esse gene e ele nos protege de ter retinoblastoma. Sim. Nós temos 2 cópias desse gene. Uma que eu ganhei. Todo mundo tem 2 cópias. Uma que ganhou do pai e uma que ganhou da mãe. Sim. Se uma dessas cópias não funcionar, porque tem uma alteração, tem uma mutação, a criança vai ter predisposição a ter o câncer.
mas ele só vai ter câncer quando a outra cópia também foi inativada. Então, você vai ter o câncer quando eu tenho as duas cópias do gene, que a função dele é nos proteger contra o câncer, as duas cópias inoperantes. E isso, a criança, se ela... Então, nós nascemos com duas cópias normais. Sim. Ao longo da vida, eu posso perder uma cópia, mas eu não vou ter câncer. Se perdeu a segunda cópia, vai ter câncer. Então, a criança, geralmente, nasce... As crianças que têm o hereditário, ela nasce com uma cópia inativa, que não funciona. Aí, no primeiro ano de vida, assim, ocorre outra mutação, que é chamada mutação somática, que é depois do nascimento, e aí a criança perdeu aquele outro alelo, ele vai ter o câncer, vai desenvolver. E aí o hereditário é muito mais grave. Por exemplo, o retinoblastoma pode ser em um olho só, nos dois. Quando ocorre nos dois olhos, geralmente é hereditário. Sim. Então, a criança ganhou, por exemplo, um dos pais tem uma cópia mutante. Então, por exemplo, o Tiago e a mãe da Lua têm que ser investigados para ver se é um deles quem tem a cópia mutante. Entendi. Que passou para... Você entendeu? Tudo essa abordagem é importante quando eu considero. Então, veja só, quem já tirou foto que ficou o olho vermelho? O pediatra, o médico, acha ótimo ver essa foto. Ah, mas estragou a foto porque ficou feia. Mas esse olho é normalíssimo. Quando eu tenho esse vermelho no olho, isso é porque a retina é normal, não tem nada. Ah, não sabia. Então, sempre que... Aí tem câmera que tem o controle de olho vermelho, né? Sim. Assim, às vezes até a gente deixa a câmera normal, mostra para o pediatra o olho vermelho, que ele vai ficar feliz. Porque o olho vermelho significa um olho saudável. Entendi. Sem nada. Aí, observe isso aqui. Ó. Então, quando a criança nasce, o que é o teste do olhinho? É o que chama reflexo ocular vermelho, Sim. que chama de ROV. Você coloca uma luz no olho. Se ficar vermelho, você abre champanhe, que está ótimo. Se ficar branco, aí é correria complicado. e vamos cuidar, porque pode ser muita coisa na retina. Entendi. Então, esse testezinho bem simples, que é só você pegar o oftalmoscópio, que todo médico tem, e liga a luzinha dele e incide no olho, na distância de um braço. O seu braço, do bebê, você põe aqui, olha, aí você só passar a luzinha assim, viu vermelho? Maravilha. Tá ótimo. Viu branco? Coisa. Então, aqui, olha. Tá vendo? Um olho vermelho, o outro branco. Isso aqui é uma coisa. Então, uma o que a gente chama? O que a gente chama atenção? A criança, ela deve ser feito o teste do olhinho ao nascimento, de preferência um exame pelo oftalmologista, que a gente chama de fundo de olho, que é mais, ele vai olhar lá dentro. Entre 6 meses e 1 ano faz outro exame. Então, eu acompanho criança. Meus pacientes, 7, 8, 9 meses, eu mando para o oftalmologista. Os pais, mas tem algum problema no olho? Não, nenhum, é normal isso. É rotina. Justamente para você diagnosticar o mais cedo possível. Porque, por exemplo, a filha do Tiago, ela começou a ter alterações no olhar lateral. Sim. Isso acontece, é um dos sinais. Mas um deles é o olho vermelho. Então, tira foto, 6, 7, 8 meses, tira uma foto da criança sem o controle da câmera de olho vermelho. Viu os 2 olhinhos vermelhos? Maravilha. Tá tudo bom. Mesmo assim, deve ir no oftalmologista. E está sempre olhando o olho da criança. Vê se ela olha para um lado, para o outro, olha para cima. O próprio pai, os pais podem fazer. Filhinho, olha, tem um bichinho lá no teto, dá uma olhadinha, sem mexer a cabeça. Segura, filhinho, olha para baixo, olha para aqui do lado, olha para a mamãe aqui do lado, olha para o papai do outro lado. Essa mobilidade do globo ocular, do lado a lado e para cima e para baixo, é um teste bom, que você pode ver a saúde do globo. Então, isso aqui, gente, olha, esse olho branco pode ser o retinoblastoma, mas pode ser várias outras coisas, ok? Mas é importante que um profissional o oftalmologista especificamente tem que ver. Sim. E aqui é aquilo que eu já falei. Isso é complicado para entender, mas para as pessoas não médicas,
a função do gene que está mutado no retinoblastoma hereditário, então vamos separar. Retinoblastoma pode ser normal, pode ser multifatorial, que a gente chama não genético, e pode ser hereditário ou genético. Quando ele é genético, eu tenho uma conduta específica para fazer. Isso significa que a pessoa perdeu os 2 alelos, perdeu as 2 cópias. Então, olha, daí a importância, quando é bilateral, a chance de ter retinoblastoma, de ser hereditária, é muito grande. E aí eu tenho que examinar os pais. Se tiver irmão, tem que examinar o irmão, porque é uma doença hereditária que é passada de pai para filho. Sim. Então, é isso assim, você diagnosticou um retinoblastoma, mesmo sendo unilateral, tem que pensar que pode ser hereditário. E aí você tem que correr atrás. Então, examinar os pais. Os pais podem ter o retinoma, que a gente chama. Ele é normal, não tem nenhum sintoma, mas eu já sei que um dos pais, quem tem o retinoma, tem a mutação. Entendi. Já te dá um se sinal. A criança tiver... Hein? Já te dá um sinal, né? Isso. Já te dá, mas eu tenho que pedir um exame genético na criança e nos pais. Entendi. Que é o sequenciamento desse gene chamado RB1, que é um gene que a função dele é nos proteger para que nós não tenhamos retinoblastoma. Então, nós estamos com 60, 70 anos. Por que eu não tive retinoblastoma até agora? Porque esses 2 genes estão me protegendo. Sim, sim. A filhinha do Tiago, ela perdeu esses 2 genes. As 2 cópias não estão funcionando. Entendi. Então, quando eu tenho retinoblastoma, eu tenho que fazer esta avaliação. E aí, o que é que eu diria para os pais? Olhem o olho dos filhos de vocês. Façam foto para ver se tem olho vermelho. Se tiver, fico feliz. Não acha que estragou a foto, não. Guarda essa foto que é bom. E exija do pediatra que entre 6 e 7 meses uma consulta com o oftalmologista, 6 e 1 ano, desculpa, entre 6 e 1 ano. E geralmente eu vou acompanhando a criança, a cada consulta você examina. Se qualquer alteração que você note, você manda para o oftalmologista, porque eu preciso do exame de ver a retina, que eu não consigo ver no exame normal. Sim, sim. E observar os sintomas outros. E, geralmente, então, eu faço entre 6 meses e 1 ano uma consulta. E, geralmente, aos 3 anos, outra consulta, e quando for para a escola. Sim, sim. Certo? Então, você vê, eu mando para o oftalmologista, às vezes, 3 vezes uma criança que não tem nada, mas é justamente para prevenir e detectar precocemente esses tumores ou alterações de retina. Entendi. Essa prevenção é benéfica, né? Muito, só é benéfica. E aí, muitas pessoas têm dores de cabeça, como eu digo assim, por preocupações, porque banalizam certas coisas que deveriam dar importância. E, infelizmente, se chega a algumas informações que não gostariam de ouvir, né? Eu digo para o senhor que tem sido assim muito positivo esse nosso bate-papo, porque tenho certeza que os nossos ouvintes têm pessoas que precisam ouvir essas informações. Muitas das vezes é um pai novo, não tem experiência, não tem maturidade, e uma informação dessa natureza, de repente, traz um alerta para a pessoa. E eu entendo que o senhor, dedicando essas informações a serem transmitidas pela TV Meteoro, eu creio que vai abençoar muitas vidas. Eu gostaria que o senhor estivesse fazendo uma coisa que eu entendo ser importantíssima. A divulgação que foi feita sobre o seu conhecimento, a sua área de ação, foi bem maçante. Batemos bastante em cima disso. Mas existem pessoas que às vezes não prestam atenção. Eu gostaria que o senhor desse uma noção para que as pessoas soubessem
que o senhor está falando isso com propriedade. Nos dá uma noção de qual é o seu envolvimento em todo esse processo. Nos dá aí Certo, uma então, mas, noção. Paulo, eu digo muito, eu dou aula de genética e de pediatria em algumas faculdades aqui no Rio de Janeiro. Eu digo muito para os meus alunos que a medicina você tem que ter muita empolgação, muita vontade, muita vibração. Eu digo que na minha idade, com tanto tempo de experiência, eu saio de casa todo dia feliz, porque eu vou atuar como médico e eu tenho a chance de fazer um trabalho que é muito dignificante e nobre, que eu vou contribuir para melhorar a vida de pessoas. Isso não tem preço. Então, como eu lido com doenças raras, os diagnósticos são complexos, difíceis. Eu entendo que também é difícil para outros profissionais, outros especialistas. E assim, eu encontro assim, diariamente, eu recebo crianças que estava numa odisseia de diagnóstico. E muitas vezes, na primeira consulta, na segunda, a gente fecha o diagnóstico, e aí eu tenho todas as informações para dar para os pais, e aí a gente faz a programação do tratamento, do acompanhamento. Eu forneço os laudos para os pais requererem benefícios, transporte, porque muitas dessas famílias são carentes. Sim. E eles precisam do governo, e aí o governo tem essa política, mas que na prática é difícil o acesso, e as pessoas também não sabem como recorrer a isso, não sabem aonde conseguir consulta Sim. com o geneticista, né? Então, é um trabalho que eu tenho muita satisfação de fazer, e o que eu gostaria de dizer para os pais é que aqueles casos em que o diagnóstico está complicado, crianças que têm alguma malformação congênita, nasceu com um defeito congênito, crianças que têm atraso do desenvolvimento, a criança tem que falar na hora certa. A criança, 1 ano de idade, ela tem que falar uma palavra. Aos 2 anos, ela fala 50 palavras e ela diz: eu quero comer. Uma frase, você identifica um sujeito, um verbo e um complemento. Se aos 2 anos ela não faz isso, tem que procurar ajuda. Então, eu insisto muito. Então, quais são os sinais que poderiam sugerir uma doença rara, que os próprios pais podem exigir do pediatra, do médico que acompanha, encaminhar? Então, seria o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, a criança não está obtendo os marcos, principalmente linguagem. Sim. A criança tem que saber cores, tem que saber ler aos 7 anos. Se ela não está fazendo isso, tem que ter uma avaliação especializada. Se ela nasceu com algum defeito ou apresenta alguma malformação congênita, certo? Se ela tem déficit de crescimento, ela não cresce normal. Então, o normal na idade dela, os pais têm estatura normal, ela não cresceu, tem que ser avaliada. Então, esses e outros sintomas mais específicos, a criança não se desenvolve, não cresce, a barriguinha começa a ficar volumosa, porque o baço e o fígado podem estar aumentados, ela tem sopro no coração. Qualquer um desses sintomas merece uma avaliação na genética. Sim. Então, para todos os pais, o seu filho não está se desenvolvendo, ele não está falando o que deveria falar na idade que ele tem, isso é sério, tem que ser avaliado. Não está crescendo adequadamente, ou tem alguma alteração na forma, na face, ou na orelha, ou nos dedos, ou na mão, ou no pé, essa criança tem que ser avaliada. Se ele tem a alteração da forma mais atraso, aí tem que ser visto. Outra coisa, a criança que tem autismo, transtorno do espectro autista é um sintoma hoje muito frequente e que ele pode significar uma doença genética, uma doença rara. Então, a criança com, por exemplo, todo menino que tem autismo e atraso do desenvolvimento ou deficiência intelectual tem que ser avaliado e tem que ser investigado para a síndrome do X frágil. Entendeu, Paulo? Então, você tem esses protocolos
bem certinhos. E nós temos um assunto que nós vamos estar tratando, e o senhor até pontuou ele agora, que é o espectro autista, né? Isso. Nós vamos estar no próximo programa falando sobre isso e dando assim só uma palhinha, né? Os pais geralmente costumam usar um recurso que fazem com que os filhos fiquem quietinhos, não perturbem tanto, dê condições de eles fazerem o que precisam fazer, né? E Isso. esse hábito causa o quê, doutor? Eu vou pontuar qual é o hábito, né? Ou celular, ou tablet, para ficar jogando o dia todo. Isso traz o Ou quê, a doutor? TV, Ou a ou a TV também. TV. É, Pois é, Paulo, a gente já pode fazer uma chamada para a próxima programa, que sim. é o autismo, que a gente chama transtorno do espectro autista virtual. Então, a gente já está vendo que as crianças, muito, desde cedo, eu acho incrível, desde cedo a criança é colocada para ver desenhos, Peppa, aqueles desenhos. E a gente está observando uma onda de autismo, assim, muito grande. Assim, Agora, é na pandemia, né, doutor? impressionante. A Na maioria pandemia, por telas. Mas, assim, ele precisa ser investigado, porque pode ser uma doença rara, pode ser uma doença genética. sim. Mas ele também precisa investigar a doença genética e tem que ver quanto tempo ele fica em tela e com que idade começou. A tela é extremamente danosa, principalmente antes de 2 anos de idade. Se os pais souberem como isso é ruim, eles não deixariam, é como se a criança até 2 anos não existisse TV, nem celular, nem tal. Isso não existe para ela. Para bem-estar da criança, né, doutor? Certo, perfeito. Mas no próximo programa, nós vamos estar trazendo isso com bem mais propriedade. É um assunto assim que, pelo que o senhor me passou, houve um aumento muito grande agora nesse período da pandemia, né? Sim, olha só, você tem uma ideia, Paulo, até 2019, 2018, se eu atendesse 10 crianças, eu tinha um autista ou às vezes nenhum. Hoje eu atendo 10, 9 são autistas. Tá uma coisa absurda. Assim, o motivo da consulta é autismo, porque você veio se consultar, meu filho é autista, minha filha é autista, uma coisa absurda. E o único É, fator que a gente está atribuindo é que durante a pandemia as famílias ficaram confinadas em casa, no lockdown, e aí eles ficaram vendo TV porque ficavam quietinhos, não importunavam, é. e aí os pais achando que aquilo era bom, porque tem desenhos que ensina cores, ensina aquilo é péssimo. Extremamente. A criança, ela entra no mundo da tela. A gente vai falar isso no próximo. No próximo programa, a gente vai trazer essas informações e eu queria que você que nos assiste esteja fazendo contato, mandando a sua pergunta, mesmo que seja desse programa, do assunto que nós falamos sobre doenças raras. Se você tem algum caso na sua família, entre em contato, faça a sua pergunta, tire a sua dúvida. Nós estamos deixando o telefone 21 96867 1550. 21 96867 1550, para que você entre em contato e faça a sua pergunta. Coloque o seu assunto. Muitas das vezes o assunto não está em pauta ainda, mas se você sinalizar, nós poderíamos falar sobre esse assunto. Esse programa que iniciou hoje é o programa em que o Dr. Isaías Soares de Paiva vai estar trazendo informações todas as semanas, para que você, que tem a sua família, seus filhos, possa estar sendo orientado por um profissional, uma pessoa que entende do que está falando, não é uma pessoa que acha, mas é uma pessoa que está no dia a dia, é uma pessoa balizada, pessoa que está preparada para te dar a informação. E nós queremos agradecer ao doutor Isaías Soares de Paiva, que nesta oportunidade deu esse pontapé inicial, iniciando o programa para que os nossos ouvintes sejam alcançados, sejam orientados e venham a ter mais paz, mais tranquilidade, mais saúde nas suas famílias.
Doutor Isaías, como o pessoal pode encontrar o doutor Isaías Soares de Paiva? Mas encontrar em que sentido? Como? Presencialmente? Quero fazer uma consulta com o doutor. Como é que eu faço? Certo. Eu tenho os ambulatórios de ensino que são pelo SUS. Então, a consulta é grátis. Sim. Agora, o agendamento, se você quiser, depois eu te passo os telefones para agendamento das consultas. Ok? Sim. Aí eu posso te passar por mensagem. Sim. E você pode... Agora, assim, como eu estou sozinho atualmente, o agendamento tá assim, é difícil porque é uma procura muito grande. Impermeável mochila 100% impermeável e anti-raios solares UV Block. Não passa nada. 2 bolsos para garrafa. Costuras resistentes. Alças fortes. Vários espaços com zíper. Diversos compartimentos. Todas as costuras reforçadas. Espaço grande. E a pronta entrega. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e escolha a sua agora mesmo. Eu atendo muito extra, muitos encaixes, mas isso tem limite, né? Porque assim termina eu saindo muito tarde, atrasando tudo, né? Com certeza. Mas assim, seria no ambulatório da Unigran Rio, em Caxias. Sim. Lá é um ambulatório do SUS, fica na PDC, que fica ali na Rua Marechal Floriano, 918. Sim. Aí eu atendo lá quarta, tarde e sexta-feira o dia todo. Quarta, tarde, a partir de que horário? A partir das 13 horas. Das 13 horas. E o dia todo é qual dia? Sexta. Sexta, o dia todo. Isso. Então tá ok. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição. Foi de extrema importância e deixamos os nossos ouvintes à vontade para estarem fazendo as suas perguntas, dando as suas sugestões, participando mesmo. O nosso objetivo é, no próximo programa, estarmos fazendo ao vivo, né, doutor? Isso. E você terá a oportunidade de mandar a sua pergunta, quem sabe até fazer a sua pergunta no ar. Entre em contato, mande o seu WhatsApp, mande a sua mensagem, faça a sua pergunta para que o doutor venha no próximo programa estar trazendo para você. 9 às 10. E aí você fica à vontade para estar colocando a sua pergunta, participando do programa. É importantíssimo para trazer informações para a família. Tá ok, gente? Que Deus esteja abençoando a vida de vocês, que seja um dia de muitas realizações e estamos aguardando a sua participação para compormos o programa. Um forte abraço, doutor Isaías. Muito obrigado, Paulo. Um prazer. Bom dia a todos. Programa Alô Doutor, com o doutor Isaías Soares de Paiva. Ligue 21 96 867 1550.